Olá meninas, graça e paz, meu nome é Elis de Lacerda, tô aqui gravando mais um conteúdo para vocês, eu demoro um pouquinho, mas sempre volto, sempre tô por aqui. Queria pedir para vocês já deixarem o seu like, deixar um comentário. Eu gravo esse vídeo no TikTok, porque nele eu consigo colocar alguns filtros e um som no fundo, onde na minha câmera comum eu não consigo ainda, mas eu tenho um canal no YouTube que fala para mulheres, é o SPM, só para mulheres com Elis de Lacerda. Então, se você não me segue, eu gostaria que você me seguisse e que você deixasse lá um comentário dizendo que você esteve por aqui, que você ouviu a minha ministração, amém? Eu vim hoje falar sobre um assunto ao qual eu estou vivendo, eu estou passando, e geralmente nesse momento o Senhor ele trata algumas coisas comigo e eu vim aqui dividir com vocês, amém? Eu quero falar hoje sobre, deixa eu voltar aqui, sobre arrependimento e perdão, tá? Eu quero falar um pouquinho sobre arrependimento genuíno, mas eu quero começar falando sobre o que é esse arrependimento. Arrependimento genuíno é quando você se arrepende de algo que você fez e você não volta a fazer. Ah, Elis, mas eu fiz e voltei a fazer. Então você vai pedir perdão ao Senhor e você vai novamente voltar para a posição. Porque não é porque você dormiu numa garagem que você virou um carro. Então você não é um capítulo, você é uma história inteira. Você não é o que você fez em um momento de exaustão, no momento de explosão. Você não é isso. Você é toda uma história, você é todo um contexto. Amém? E eu quero falar um pouquinho sobre isso hoje para vocês. Arrependimento é o começo de uma restauração. Quando você admite que você errou, você já começa a ser restaurado por conta disso. Amém? Eu quero ler com vocês 1 João 1,9, que diz assim: Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda a injustiça. Ou seja, quando nós erramos, quando nós pecamos, a primeira coisa que nós devemos fazer é chegar diante do Senhor confiadamente, porque Ele é um justo juiz, Ele sabe de todo o contexto da história, Ele sabe o que passa dentro de você e Ele sabe por que você fez aquilo, embora muitas das vezes você não devesse fazer, mas Ele conhece você, Ele é seu pai, Ele é seu melhor amigo. Então, primeira coisa, você tem que confessar para Ele aquilo que você fez e orar diante do Senhor e dizer: Pai, eu fiz isso e eu me arrependo, eu sei que foi errado, e confiar e contar para Ele tudo o que aconteceu. E a palavra diz que se nós confessamos, Ele é fiel e Ele é justo para nos perdoar e nos purificar. Amém? E diz assim: Deus, Ele não te condena. Amém? Pelo contrário, os homens te condenam. A palavra diz que nenhuma condenação há em quem está em Cristo Jesus. Ou seja, não é porque você dormiu na garagem que você virou um carro. Não é porque você errou, não é porque você pecou, que você deixou de ser tudo aquilo que você era. Uma mulher de Deus, uma mulher íntegra, uma mulher que prega a palavra. Não, você não deixou de ser essas coisas, você apenas errou. E isso é humano. E quando você faz isso, você reconhece, Deus ele esquece. Ele não te condena. Ele te traz para perto. E eu não estou falando que você não vai colher consequências do seu plantio. Não, plantio é opcional, a colheita é certa, você vai colher. Eu não estou falando disso, mas estou falando sobre perdão e arrependimento. Amém? Lá em Romanos 8,1 diz assim: Agora, pois, nenhuma condenação há naqueles que estão em Cristo Jesus. Não existe condenação para você. Amém? Em Cristo, nós somos livres de toda condenação. Você vai lá, você se arrepende e Deus ele te perdoa. Amém? Simples assim? É, simples assim. Eu ouvi uma frase que diz assim: a mágoa a gente não esquece do dia para noite. E isso é uma verdade. A gente não esquece do dia para noite aquilo que fizeram conosco e até mesmo aquilo que nós fizemos. Mas sabe, queridos, quando nós erramos, a primeira coisa que nós temos que fazer é chegar diante do Senhor e confessar para Ele, porque nós temos o Espírito Santo por dentro e é Ele quem nos convence de todo erro e todo pecado. Depois você deve chegar para a pessoa a qual você errou e pedir perdão.
Pedir perdão, pedir desculpa não é fracasso, pelo contrário. Você está admitindo que você errou, você tem consciência do teu erro. E o que a pessoa faz com o seu pedido de perdão, com o seu pedido de desculpa, não é problema seu. Amém? Você deve fazer aquilo que é certo, você deve fazer exatamente aquilo que o Senhor te guiou para fazer. Agora, o outro é entre ele e Deus. Amém? Lá em Apocalipse diz assim: o acusador de nossos irmãos, o mesmo que acusa dia e noite diante do nosso Deus, foi expulso. Ou seja, essa voz que você fica ouvindo, dizendo, você errou, você pecou, mas você fez. Sim, você fez. Nada vai apagar o que você fez, tá? Mas quem te acusa é o diabo. Isso não vem de Deus. Deus, ele não te acusa, ele não te joga em rosto aquilo que você fez de errado. Pelo contrário, ele joga no mar do esquecimento e ele não lembra mais. Então, qual voz você vai decidir ouvir? Você vai decidir voltar para a posição e fazer certo daqui para frente? Ou você vai preferir ficar ouvindo o diabo que fala, você errou, você errou, você errou? Amém? Ele já foi expulso, ele vai diante do Senhor te acusar. Ele te acusa tanto diante dos homens quanto diante de Deus. Mas quando ele chega lá para te acusar, o Senhor fala para ele, ela está perdoada. Eu paguei o preço. Porque os nossos erros, os nossos pecados, ele foi cravado na cruz do Calvário há mais de 2025 anos atrás. Então tá pago. Isso não isenta a sua colheita, mas isso isenta a sua condenação. Amém? Lá em 2 Coríntios 5,17 diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, ele é nova criatura. As coisas antigas já passaram e fizeram-se todas novas as coisas. Ou seja, você é nova criatura. Tudo que você fez há 1 minuto atrás de errado foi apagado. Deus, ele fez tudo novo, sabe? Eu quero terminar com Isaías 43:25, que diz assim: eu mesmo, apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados eu não me lembro mais. Ou seja, o próprio Deus, ele apaga todos os seus pecados, todas as suas transgressões. Ele não se lembra mais. Ele faz nova todas as coisas. Sabe, queridas, se você fez algo de errado e você já fez tudo o que você deveria fazer, você já chegou para o Senhor, você já pediu perdão para a pessoa que você errou contra ela, que você pecou contra ela. Só tem uma coisa que você pode fazer agora, seguir em frente. Você deve fazer tudo aquilo que precisa ser feito, independente do que você está sentindo. Amém? E tenta não cair nos mesmos erros. Não errar da mesma forma. Segue em frente, sabe? Davi, ele errou, ele pecou, ele adulterou. Mas ele, naquilo que ele errava, ele não errava mais. Ele pedia perdão ao Senhor e ele voltava para a posição. Então, que você seja assim. Que você se arrependa e que você volte para a posição e que você não peque mais diante de Deus. Amém? Porque o nosso alvo é agradar o Senhor. E lembre-se, você não é um capítulo, você é uma história inteira. Pai, eu te rendo graças. Eu te rendo graças por essa manhã, eu te rendo graças por essa palavra. Eu te rendo graças, Pai, porque a tua palavra diz que o Senhor é quem sabe os planos, os pensamentos que tem ao meu respeito. Obrigada porque essa palavra me sustenta. Obrigada porque as minhas irmãs, elas estão livres de toda condenação, assim como eu. Obrigada, Pai, porque nós podemos chegar diante de você confiadamente e não errar mais. Pedir perdão porque o perdão está disponível e não errar mais. Muito obrigada, Pai. Obrigada por teu Espírito Santo que nos convence de todo erro, de todo pecado. E obrigada porque o Senhor faz todas as coisas novas. Assim que nós nos arrependemos e voltamos para a posição em nome de Jesus. Amém, meninas? Até o próximo vídeo.